Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal. Eu sou a Voz Apologética e no vídeo de hoje falarei um pouco mais sobre dois áudios polêmicos que circulam na internet, que revela os bastidores da Adebras, tendo Samuel Ferreira como seu presidente. Assuntos como cancelamento de pastores, cartões corporativos, ditaduras, dinastias e nepotismos são os temas focados nestes áudios, onde mulheres que foram ligadas à Convenção de Madureira estão denunciando os horrores que viveram durante o período em que pertenciam a essa convenção. Muito bem, fiquem com os áudios e tirem suas próprias conclusões. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Vamos lá. Então, o negócio da conferência foi em 1986. Ponto. O que foi que o Samuel Ferreira começou a prejudicar a AD São Caetano? No caso, meu pai, ele era o superintendente da escola dominical. E assim, como tinha muita amizade com o pastor Perácio Grilli, que não dependia também da igreja, e os filhos dele eram muito ligados à música, o meu pai sugeriu que a EBD tivesse uma orquestra. E tinha lá o Pazim, que era muito ligado à antiga banda, né? E aí o Ney começou a dar aula de música. E foi feito a orquestra. Meu Deus, quanta retaliação que teve essa orquestra. Você não faz ideia. E só tocava aos domingos pela manhã. E aí, assim, o meu pai criou uma ideia, que tinha a Editora Vida lá na Liberdade. Todo aniversariante, o meu pai dava de presente um livro da Editora Vida. Então, vamos supor, o irmãozinho que tinha um monte de filho, era dado aquele livro, Alegria de Ser Pai, entendeu? Ou seja, era muito motivacional a EBD e era muito certinha, entendeu? E na época, quem era secretária era minha irmã, né? Minha irmã devia ter 17, 18 anos por aí, né, na época. Então, o que foi que aconteceu? O Pazim e o Luiz Duarte, que era um engenheiro, foram lá pro Brás e começaram a retaliação. E aí, o que o Samuel Ferreira fez? Trouxe o pastor Firmo, que esses tempos morreu, não faz acho que 2 meses, que ficava lá na AD Barra Funda. O que o cara fez? Espantou toda a família, todas as famílias. Tinha juiz de direito, tinha engenheiro, famílias coesas. Espantou tudo da igreja. Conclusão que muitas famílias, inclusive do pastor Perácio, que não estão mais na igreja, entendeu? Foi aí que eu te falei que meu pai foi e levou nós para a Igreja Batista, entendeu? Então, assim, o Samuel Ferreira, sabe, sem medo de ser feliz, ele fez uma limpa. Por quê? O que ele fez? O pastor Firmo, ele era lá da AD, não sei, Santo Amaro. Ele trouxe os capanga dele para pregar e era uma indireta em cima da outra. Pensa um Lula. Porque no íntimo, eu percebo que, assim, há um comunismo no Samuel Ferreira enrustido também, o que eu percebo, além da maçonaria. Esse é o meu ponto de vista, né? E aí foi assim, espantou. O pastor Perácio foi lá para AD Guarulhos, né? Depois ele teve um câncer, tal. A minha irmã chegou, nessa época, a minha irmã namorava o filho o Sérgio, mais velho, o filho do pastor Perácio. E aí era aquela coisa, né? Ele fazia odonto, queria sair com mulherada e queria fazer um pacto com a minha irmã. Ó, eu saio, vou curtir a vida. E a minha irmã não quis, né? Entendeu? Aí desistiu, aí ele se arrependeu e a gente tem amizade até hoje com a família, né? Mas, assim, prejudicou muitas famílias, entendeu? Bom, aí esse engenheiro Luiz Duarte, né? Hoje ele dirige o quê? A AD Parque São Lucas. Ele também não depende da igreja. E ele tem a filha, a Magda, que ela é fone pianista. Ela foi para a Adebras e ela era uma das pianistas oficial lá da Adebras. E ela casou. Foi aqui, que foi meio esperta. E ela foi para a Adebras. E aí o esposo dela, ou ex-esposo, quis montar uma ONG na Adebras. Montou a ONG bonitinho.
e iria colocar um nome, tipo, meio genérico na Adebrás. Não, Samuel Ferreira, isso não faz muito tempo, viu? Brecou, ele falou, não, tem que ser o meu nome, se não for o meu nome, não vai ter ONG. Até se você quiser o telefone dela, enfim, eu conheço a Magda, entendeu? Ela é muito legal, ela também é fono, e aí, tipo, houve uma treta lá, Samuel Ferreira expulsou da igreja, entendeu? E aí o meu pai continuou dando aula no Betel, que era ali perto da 25 de março, e aí o meu pai continuou dando aula nas ADs, principalmente nas ADs de congregação da AD São Caetano, com muita congregação da AD Vila Alpina, porém na Igreja Batista. Tanto é que no velório do meu pai, misericórdia, eu só era aluno do meu pai. Tanto é que o que dirige a AD São Caetano foi aluno do meu pai. Enfim, né, assim, é o que eu falo, meu pai deixou um legado muito legal, e é o que eu quero dar, né, e hoje em dia eu penso muito em qual legado que eu vou deixar. Aí, assim, a gente ficou na Igreja Batista há muito tempo, meu pai foi ordenado, sim, o meu pai protelou bastante, sabe, assim, a ordenação dele, né, a pastor capelão, né, ele foi protelando até que um dia o Senhor falou o seguinte, ou você vai, ou senão uma cadeira de roda te espera. Ou vai, né? Quem tem uma chamada, ou vai, né? Então, ele tinha esse particular do Senhor, né? Eu sabia a força que o meu pai tinha. Eu colava muito no meu pai, eu sugava muito, sabe? O que ele tinha. Então, às vezes, ele pegava muito pesado comigo, mas eu suguei o meu pai. Eu costumo dizer que meu pai, ele era um elefante de tanto conhecimento. Se eu te falar o que aconteceu comigo o ano passado, no Dia das Mães, dentro da Zara, estávamos lá na igreja do Paulo Romero, na Santa Cruz, e meu pai, eu principalmente, vi que tinha algumas coisas, conselho fiscal, essas coisas. Eu falei, pai, eu tô me afastando, eu tô vendo muita coisa errada, é claro. Igreja perfeita? Não, não é. A hora que você achar uma igreja perfeita, você sai, porque você que vai trazer o problema para a igreja. Enfim, aí nós fomos visitar a de Vila Alpina. Enfim, né, o pastor Larentes me viu nascer, enfim. E aí a igreja que eu fui convidada a me retirar. Bom, meu pai fez uma viagem. Conclusão que tudo é pago para a igreja, altos carrões, IPVA pago pela igreja, qualquer tipo de viagem, tudo pago pela igreja, só não tem helicóptero, enfim. E aí que Samuel Ferreira, numa quarta-feira, né, culto de ensinamento, veio na surdina, deixou ele vitalício, só que tem que andar na cartilha do Samuel Ferreira. Se der uma vírgula para trás, perde o vitalício. Então tem que ser o baba-ovo do Samuel Ferreira, entendeu? Então tem que adorá-lo. Se não adorá-lo, perde o vitalício. Então são quietinhos, porque os filhos, como tem consanguinidade do pai com a mãe, eles têm tudo dislexia, disartria, tudo que é tria, eles têm. Então já está formando alguns líderes, entendeu? Na ausência do Larentes, né? Tem alguém para substituir, né? Então, entre aspas, sabe, de uma maneira muito assim grosseira, vou estar te dizendo, depende do quê? Do pão de cada dia do Samuel Ferreira. Isso são as ADs. A verdade é essa, entendeu? Tudo em torno do quê? Sabe, Deus vai me perdoar a maneira como eu vou dizer, de um narcisista, de um psicopata, né? De uma família gananciosa, uma família que não importa que, mandatória, uma família ditadora, que não importa quem, se ele, é tudo eles, como você bem define, o clã Ferreira, né, como eu brinco, né, o alecrim dourado do Jardim do Éden, né, eles são semideuses, e assim, eu brinco que até a volta de Cristo vai ter histórias referentes a eles, né, e assim, nos aniversários, tanto do pastor Larentes quanto da irmã, antes era presente um terno, uma gravata, uma camisa. Não, agora vem os humildes trazendo os envelopes da congregação. E o que mais me deixa indignada, quando Samuel Ferreira mostra assédio mundial, sabe, e que é deprimente, ele falar que começou com o pai dele. Poxa, ele anula o pastor, o verdiniano lá. Minha mãe, sabe, ontem mandou assim uma
mensagem, Samuel Ferreira gordo, e tá lá o pastor, sabe, sentado, sabe, é claro que você já tem tudo, é óbvio, mas eu só vou te encaminhar, sabe, porque existiu, pastor Lupércio, existiu, sabe, houve uma história, sabe, eles anulam a história. O que é isso, gente? Sabe, que pouca vergonha é essa? Sabe, eles são pessoas, sabe, ordinárias, indignos, sabe? Então é isso que me causa, sabe, muita pena, né? Então, sabe, ao mesmo tempo, sabe, que eu fico muito assim triste com isso, a minha irmã já manda o Samuel Ferreira gordo fazendo comparativo com aquele menininho, né? Que assim, tipo, a minha irmã me fala a cara do papaizinho dele quando era gordo, entendeu? Quem não é massa de manobra e consegue enxergar, sai fora. Como foi, tipo, o caso de uma família, né, de um juiz, o Paulinho, até eu encontrei, depois de um ano, né, onde meu pai foi velado na Goiás, né, eu encontrei ele no mesmo, né, ele me reconheceu, tal, e que eles foram pro Belém, né, ou seja, ele enxergou também, mas no caso, a família da Magda, essa que o esposo dela foi expulso por causa da ONG, o Marcos, que regularidade comigo, virou ateu, e a irmã com depressão. Então, assim, sabe, se desfez por causa de uma pessoa. Então, isso é triste. E fora aquilo que eu te falei, né, que a AD São Caetano fica explorando os irmãozinhos. Todos os presidentes de campo das ADs têm os cartões corporativos de um valor significativo também. Sem contar que todos os IPVAs são pagos pela igreja. Eu sei porque, assim, eu tinha amizade com uma menina que era secretária do Seminário Teológico da Vila Alpina e ela confidenciou para mim que todos os IPVAs dos carros da filha do Larentes, que nem é da igreja, inclusive é lésbica, que pagava os IPVAs de todos os carros, e anualmente os carros são trocados. E a desculpa para ter carro confortável é porque eles fazem viagens para as congregações distantes, então precisam ter aquele Jeep, esqueci o modelo, mas é o acima do Compass, que acho que cabe até 7 pessoas, esse daí, entendeu? Então tudo é pago além do cartão corporativo. E dos tempos, uns anos para cá, não postaram mais nada, fecharam, sabe? Eles pararam de postar as coisas. Pararam, sim, pararam. E aí tinha que pagar anualmente lá pro Brás. Aí o Carlos vinha entregar pro meu pai a carteirinha. Meu pai muito irônico, meu pai era muito quieto e muito manso. Meu pai pegava a carteirinha e falava assim, então agora eu já tenho entrada pro céu. Então agora eu já posso ir pro céu. Aí o Carlos ficava muito sem graça, né? Porque assim, o Carlos, ele tem tal dislexia da consanguinidade, ele só sabe abrir o culto. Ele não desenrola mais nada. Então vamos cantar aí no tal da harpa. Vamos dar glória a Deus, irmão. É assim. Se você vê um culto online da AD Vila Alpina, é assim. Só que andar com o jipão, ele sabe. Ele sabe ficar 3 dias lá na Disney. Aí ele sabe, entendeu? Ele sabe. Eu sei porque eu fiz uma viagem com a AD Vila Alpina em 2022 lá pra Olímpia, bate e volta, porque eu quis ver, sabe? Ele sabe comprar coisa boa pela igreja, sabe, no Graal, ou se sabe, entendeu? Então, assim, ele não desenrola, sabe? Porque para ele aprender a escrever, ele teve que fazer um curso de matemática, que ele é bom em exatas. Isso a irmã dele falou para mim. Os pais dele em 2022 fizeram 60 anos de casado e eu fui, sabe, até por consideração, por gratidão, que eles fizeram o culto fúnebre do meu pai, entendeu? Então, assim, gratidão nisso, eu reconheço as coisas certas, nada mais que isso, entendeu? Então eu fui grata. Porém, um dia que a minha mãe falecer, não mais. Encerrou, ponto, entendeu? Ele tem um neto que é gay assumido, e aí vai. E tudo é da igreja, é só carrão. Porque assim, na Assembleia você é medido pelo terno e pelo carro que você tem. Entendeu? Então é assim. Agora o apartamento é top, entendeu? Só que agora eles param de postar. E assim vai. Então, assim, são coisas que nós víamos
eu não aguento. Eu vou ser muito honesta falar para você. Não é ciúmes, não é inveja, não é nada. Assim, só que são coisas que nós enxergamos, que a gente fica para nós e que Deus o abençoe e não nos desampare. Mas são coisas erradas que a gente vê, que são coisas que nós já vimos o Larentes expulsar irmãozinho da igreja. E isso ficou muito chato. A gente vê ele tratar mal alguns irmãozinhos. Entendeu? Então isso é muito assim desagradável. Como você já viu, eu tenho muita dó dos irmãos humildes. Da mesma forma que, como assim, eu trabalhei 11 anos, sabe, no boxe, e que eu amava os meus atletas pretinhos e pobrinhos, e que eu lutava por uma bolsa atleta para eles de R$ 850, da mesma forma eu tenho dó dos crentes humildes. Entende? Então, assim, sabe, é dessa forma que eu enxergo, sabe? Então, é isso. Mas que eu saio por aí falando, não, você pode ter absoluta certeza que não. Deixa eu te contar uma coisa, eu tô no WhatsApp daqui da igreja, da Assembleia de Deus, da minha mãe, né? Então, assim, o WhatsApp da igreja, dos irmãos que eles passam as informações dos cultos, essas coisas. Hoje é culto de Santa Ceia lá em São Caetano. Todas as igrejas é obrigado a ir pra lá, pra encher, né? Pra encher, porque não, você sabe que lá tá vazio. Aí é obrigado porque nas congregações não tem Santa Ceia mais. Quando, acho que é eu não sei se é de 2 meses que é lá, não sei dizer, mas quando é lá, as igrejas não tem Santa Ceia. Só tem para quem pedir. Fala assim, eu não fui lá porque não pude. Tipo assim, tem que ter algum motivo, entendeu? Tá assim. Aí a Alessandra, a pastora daqui, pediu uma pessoa para ajudar no berçário hoje, outra para ajudar no maternal e outra para nos adolescentes. Porque lá no São Caetano não deve ter, né, Alessandra? Agora você imagina pedindo para uma igreja que nem conhece o povo de lá, nem conhece uma pessoa estranha que não sabe nem se sabe trabalhar com criança. Tipo assim, pegar qualquer pessoa. Aí vem mais uma, presta atenção. Alguns irmãos que podem ir para São Caetano hoje e limpar os banheiros depois da ceia. Alessandra, limpar os banheiros depois, os irmãos daqui, quem que se habilita limpar o banheiro depois da Santa Ceia? Alessandra, eu fiquei horrorizada de ver esses pedidos. Cadê o dinheiro dos dízimos? Vamos falar de São Caetano, que deve entrar mais, né? Cadê a empresa de limpeza? Alessandra, a Marta, a mulher do Marcos, ela tava igual um lobo lá em cima do púlpito no velório, fiscalizando tudo. Não sei se você percebeu, mas ela ia pra cá, cochichava com o outro, eu só tava vendo ela pra lá e pra cá, cochichando. E era tão amiga da bispa que você não via remorso nenhum ali, tipo assim, chorar nenhuma. Ela tava mais preocupada com a falcatrua lá do que com a morte da mulher. Em nenhum momento eu vi aquela mulher triste. Ela sabe de todas as falcatruas, ela e ele, porque é muito próximo os dois, entendeu? O dia que minha mãe foi em São Caetano, fui buscar minha mãe, ela tava lá, o Marco subiu para conversar com o Samuel Ferreira por telefone na hora do louvor, desceu depois da mensagem. Aí ela falando que ele tava conversando um assunto importante com o bispo Samuel, que não sei o que, hora era festa de alguma coisa lá. Então, são farinha do mesmo saco, fia. Ô Alessandra, deixa eu contar uma coisa que eu fiz. Meu pai tava vivo ainda. Começaram a reformar o banheiro daqui de São João Clínico, né, da Assembleia. E meu pai, pela idade, era ruim descer aquelas escadinhas lá, né, que você sabe, pra ir no banheiro. Então, como já estavam construindo em cima, começaram a fazer os banheiros. Aí um belo dia, a Madame Marta, lá de São Caetano, a pastora lá, sei lá como que falam, veio aí um dia. Aí ela viu que a igreja tá sendo reformada, tá ficando bonita, você acredita que no outro dia mandaram parar com a obra todinha da igreja? Aí ficou aquele tempo todo a igreja sem banheiro. Meu pai, tadinho, chegava reclamando, eu tenho que descer lá para ir no banheiro, tá ruim. Começaram a construir aqueles banheiros e pararam. E meu pai querendo ver a igreja construída, bonitinha, né? Compraram aquele terreno e nunca construíram nada. Deu dinheiro. Eu falei, mas pai, peraí. Alessandra, peguei, era o Face, já tinha o Face. Eu não tinha o WhatsApp, eu acho. Minha filha escreveu uma carta no Face no Face da AD São Caetano.
Falei um monte. Que vocês mandaram para a obra, que o pastor daqui não podia fazer mais nada. Aí eu falei um monte, eu nem lembro mais o que eu falei. Alessandra, aí graças a Deus, na mesma semana começou a obra de novo. Aí o banheiro ficou pronto. Meu pai ainda usou alguns tempos, tadinho. Mas ele ficou todo feliz, porque da igreja mesmo já saía e ia pro banheiro, né? Tem uma rampa agora que fizeram. Não precisava descer, subir nem descer escada. Mas tá assim já faz algum tempo aqui, terrível.